França de hoje recebe pessoas para tratar de um universo que muita gente conhece, mas pouca gente entende. Nós vamos falar sobre o universo dos passarinheiros, os criadores de pássaros. No Distrito Federal, existe uma comunidade enorme de pessoas apaixonadas por pássaros. Algumas observam aves na natureza, outros criam pássaros, cuidando do canto, da alimentação e do bem-estar das aves. É quase uma cultura própria que existe em todas as cidades do Distrito Federal. E para explicar melhor esse universo, nós estamos recebendo aqui o meu querido amigo Dr. Éder Lara e a doutora Gisele Augustinho, médica veterinária. Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao podcast Fala França. Doutora Gisele Augustinho. Muito obrigada, tudo bom? Tudo bem. Estou feliz de estar aqui. Que bom, esse tema é muito apaixonante e nós vamos tirar várias dúvidas durante a nossa conversa. Meu caro doutor Éder Lara, bem-vindo. Obrigado, França. Também é um prazer enorme estar aqui para a gente bater esse papo. Eu queria começar com a doutora Gisele, Sim. que é médica veterinária, não é isso? Isso. Como começou essa sua ligação com o universo dos passariformes, fala assim? Passariformes, né? Pássaros, né? Sim. Pássaros ornamentais. Eu me formei em veterinária em 98 e eu vim para Brasília. Né? Em Brasília, eu tive a oportunidade de trabalhar no IBAMA e dentro do IBAMA eu conheci o universo dos pássaros. Sim. Então, eu comecei lá dentro. Quando eu saí do IBAMA, eu era contratada, terceirizada. Quando eu saí do IBAMA, eu passei a trabalhar para os criadores de pássaros. Eles me procuraram, né? E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar para eles com consultoria, com acompanhamento do criador, com responsabilidade técnica. E estou nessa história desde então. Eu gosto demais disso. E meu caro doutor Éder Lara, esse é um hobby, é uma paixão antiga? Como é que surge? Porque você é advogado, não é isso? Sim, sou advogado. Então, França, sempre eu fui muito apegado e com uma relação muito próxima com o campo, com a área rural. E quando me formei na advocacia, começaram a surgir demandas de amigos, criadores, e me envolvi ainda mais com essa questão do criador, que o cidadão de bem é uma pessoa necessária para fazer perpetuar muitas espécies de animais. E hoje já tem um número? Qual a quantidade de criadores de pássaros no Distrito Federal? Vocês têm um número aproximado? Tem um censo? Tem alguma... Dos criadores amadores, a gente consegue ter uma noção da quantidade de criadores. Eu acho que passa dos 5.000 agora, se não me falha a memória. Não é isso? Sim, é muita gente. Muita gente cria, porque você tem que pegar e olhar o seguinte: é o Joaquim, o Zezinho, que cria 2, 3, 4 animais em casa. Então, realmente, são milhares de pessoas que criam, têm essa paixão de criar seus animais, seus pássaros. Fora isso, ainda tem os que criam os exóticos. Então, a gente está num universo que é bem grande. Nós temos várias categorias de criadores dentro do que a gente tem hoje de normativas dos órgãos ambientais, do Ministério do Ambiente e do IBAMA. E como é que divide isso? Como é que são as entidades de criadores? Então, questão de entidades, existem algumas associações que cuidam, representam os criadores e de forma bastante ativa, tanto no DF como no Brasil. Isso, eles fazem torneios, né? Eles fazem treinamentos, eles fomentam bastante a criação e acabam preservando a espécie e principalmente assim, o comportamento delas. Porque você tem aves, por exemplo, como o curió, que ele tem tipos de canto específicos. Então, o tipo de torneio do curió é diferente do torneio do bicudo, do azulão, do clica-ferro de outras espécies. E a normatização? Vamos falar um pouquinho de normatização. Como é que funciona essa questão? O que distingue, por exemplo, um criador amador, como a gente fala, de um profissional? Tem essa classificação? Com certeza, a quantidade de animais, Certo. em regra, o amador, até 100 animais, podendo solicitar 35 anilhas, né, por ano. Então tem um número máximo de anilha permitida. Sim, na questão também de comercialização, o amador,
porque ele, em regra, não pode estar comercializando, ele tem que fazer uma troca ali entre outros criadores, doação, troca de animais, né, doutora? Isso. Eles chamam de transacionamento. Existe uma normativa, que é uma normativa do IBAMA, que regra essa categoria. Então, o criador amador, ele não é um criador comercial. Ele faz um transacionamento das suas aves, ele faz trocas entre outros criadores, para que ele consiga alterar, melhorar a genética dessas aves, para não fechar a criação dele numa quantidade limite, e você ter uma variabilidade genética maior. Então, você não tem um fechamento de sangue, que a gente chama de fechamento de cruzamento. E você tem uma melhora da vida desse animal e dos descendentes dele. Então, existe essa possibilidade de transacionar, que é uma troca, né? Parear, que é quando você faz o acasalamento entre um exemplar de um criador com um exemplar de outro criador. Então, essa norma, ela traz como isso deve ser feito, né? E eles seguem ela. O criador comercial, ele tem outra regra. Ele vai seguir uma outra regra. Alguns estados têm, aqui no DF a gente não tem para espécies nativas. Foi Sim. publicada agora há pouco tempo, em outubro, uma normativa para espécies exóticas. Para nativos hoje, em Brasília, é só a criação amadora. Gente, nós estamos recebendo hoje aqui no podcast Fala França o Dr. Éder Lara, que é criador de pássaros, passariformes, como a gente chama, e a doutora Gisele, que é médica veterinária. Nossa história começou porque o Podemos tem vários parlamentares envolvidos na causa de defesa dos criadores de pássaros, de lutar pela normatização. São muitos os problemas enfrentados, até mesmo no caso do Distrito Federal, local para ser feitos os torneios, os campeonatos. Eu queria que a gente trouxesse a nossa discussão aqui para as necessidades dos criadores. Hoje, na leitura de vocês, o que mais aflige o criador de pássaro em Brasília? Então, França, o que mais aflige é a insegurança jurídica. Porque o criador de pássaro, ele é um cidadão, é uma pessoa de bem, ele tem o mesmo direito conforme outros criam cavalos, galinhas, cachorros. Então, o criador, ele, infelizmente, ele é carente de legislações que tragam essa segurança jurídica para ele, essa tranquilidade. E por isso nós procuramos o Podemos para pedir essa ajuda. Entendi. Isso. Eles carecem também de um espaço próprio. Certo. As associações, elas têm que ficar procurando lugares para conseguir fazer os treinamentos e fazer os torneios. Tem associações que alugaram o espaço que tem na Granja do Torto, mas esse espaço não é próprio, e, como eu falei, é alugado. Então, há uma dificuldade muito grande de se manter um local próprio, como tinha antigamente lá no Guará. Então, há necessidade deles de ter um local já vistoriado, que siga as regras de biosseguridade, que são as regras impostas, né, para controle da gripe aviária, por exemplo, pela SEAG, Sim. as regras impostas pelo IBRAM com relação à metodologia, um plano de manejo de como esse torneio ou esse treinamento vai funcionar. Então, é necessário fazer isso tudo. O ideal é que tivesse um lugar já preparado para isso. Certo. E hoje, quando é feito um encontro ou um torneio, as associações têm que fazer onde que for? Então, para solicitar autorização para a realização de um torneio ou solicitação de um treinamento, é necessário fazer o pedido com antecedência ao IBRAM. Tá. Toda associação ela é credenciada no IBRAM, certo? Então, ela tem um responsável técnico, ela tem as documentações que ela tem que apresentar para que o IBRAM reconheça ela como uma associação de criadores amadores, para que ela possa depois, você possa solicitar o torneio e ela possa autorizar. Então, em outubro, até o dia 31 de outubro, é feita a solicitação formal, apresentando as documentações conforme a legislação, eles vão fazer as análises e eles vão liberar o torneio. O torneio vai acontecer no ano seguinte, certo? Então, é bem burocrático e, de certa forma, é bem necessário, porque você precisa ter a biosseguridade, você precisa ter certeza de que está tudo acontecendo de forma correta, que os pássaros estão corretos, que a relação de passariforme, que é o documento do criador amador, está correto. Então, eles têm esse trâmite, né, vamos dizer assim. A paralelo a isso, a gente faz a solicitação também à SEAGRE. Certo.
o veterinário responsável técnico que vai acompanhar aquele treinamento, ou vai acompanhar o torneio, ele tem que estar credenciado com sua portaria do mapa, credenciado a SEAGRE com sua portaria do mapa publicado. Então, tem que fazer um curso dentro da SEAGRE para que você esteja habilitado a acompanhar aquele evento. Então, É bem complexo, complexo, né? não Não é é uma fácil. coisa simples. Tá, tem É uma burocracia. burocrático, é burocrático. Hoje tem alguma política de incentivo para os criadores de pássaros em termos de algum tipo de desconto, algum tipo de uniformização de venda de ração, esse tipo de coisa? Ou o governo não tem nenhum canal que facilite a vida? Tudo Não. incipiente. Infelizmente, o criador hoje ele é desassistido de apoio do Estado, do governo. É um herói. Ele é um herói. Eu concordo com o Éder nesse Porque ponto. você acha que a visão do IBAMA hoje é mais de perseguir do que de orientar, então? Porque, assim, eu acho que é tudo dentro de uma ideologia, Entendi. certo? Isso. Então, botar animal em gaiola é uma coisa que acaba sendo ruim e mal vista, É. certo? Só que existe um outro lado, aquele animal nasceu em gaiola. Ele não Sim. foi coletado na natureza e foi colocado lá. A segurança dele é a gaiola. É a verdade. O mundo dele gira naquela alimentação fácil, na água sempre limpinha, na gaiola ali do lado da fêmeazinha dele, reproduzindo sem nenhum tipo de predador. Então ele tem uma vida confortável, Verdade. certo? Nenhum criador vai querer maltratar aquele bichinho que ele gosta. Verdade. Se ele cria porque ele gosta. Se ele enfrenta toda a burocracia dos órgãos ambientais, né, do governo federal, se ele enfrenta essa burocracia, é porque ele gosta daquele bicho, porque ele quer desenvolver aquela atividade, certo? E ainda existe casos, porque o que a gente vê de vez em quando são essas blitz que muitas vezes o IBAMA faz, vai lá na casa do criador, toma os animais, leva num galpão, e aí depois quem cuida? Os Como fica CETAS, isso? geralmente eles levam para os CETAS. Certo, Aí nós temos um outro problema, certo. porque quando o animal entra no CETAS, a pessoa pode requerer a reintegração de posse e comprovar que não tinha nada errado. Sim. Ela tem esse direito de defesa, né? A doutora Edna está aqui, que não me deixa mentir, né? Mas o animal já entrou no CETAS, e o CETAS não tem uma quarentena específica para cada animal apreendido. Então, você coloca aquele animal que estava lá sadio, bem tratado, dentro daquele ambiente seguro, num local inseguro, diferente, que vai gerar um estresse, baixar a imunidade daquele animal e ele vai estar sujeito a doenças. Então, nem sempre ele consegue ser reintegrado de posse porque ele morreu. E assim, outra questão muito importante, os CETAS Brasil afora, temos aí vários casos da ausência de estrutura para ficar com esses animais. Então, vamos colocar que você é um criador, você tem o seu animal apreendido e vai para o CETAS. Você tem o direito a se defender, Sim, certo? certo. É um direito seu. Agora, aí você consegue provar ali, esclarecer algum mal-entendido. É normal acontecer quando você tenta reintegrar a posse do seu animal, do seu pássaro. Cadê? Sumiu. Soltaram no CETAS pela ausência de estrutura. Isso é muito grave, porque a fiscalização, ela peca. Agora, você acha que como é que a gente poderia colaborar para a organização dos criadores? Esse movimento, eu percebo que está cada vez mais crescente, né? Isso. É um movimento muito grande, França, porque o criador, o Brasil, nossas raízes culturais são principalmente ligadas ao campo. Então, o brasileiro, ele gosta de criar, Sim, certo? sim, sim. Então, mais uma vez, batendo nessa tecla da função social, o criador, ele é muito importante para fazer perpetuar espécies. Por quê? Verdade. Estamos em Brasília. Aqui, anos atrás, era um cerrado. Sim. Habitavam vários animais. E Vários hoje é uma tipos de cidade. aves, né? Pois é, o habitat acabou. É. Então, é presente já relatos, é presente histórias como a ararinha azul, que ela foi reintroduzida à natureza graças ao criador. Então, um criador é um cidadão de bem que cria seus animais legais conforme as diretrizes da lei e faz Porque não com tem que criador que perpetuar. maltrata. O criador, ele zela, ele compra ração, ele cuida do animal, ele gosta
da ave, ele, enfim. Eu vou lhe falar hoje, assim, que eu aprendi nesses últimos 5 anos. O seguinte, o criador, ele aprendeu a usar a internet. Ele aprendeu a usar a tecnologia. Sim, Muitos ainda são mais humildes, não têm essa facilidade, mas tem alguém que sabe fazer por ele, certo? sim. E a partir daí, começou um movimento de cursos, aprimoramento, planejamento alimentar, cuidados sanitários, cresceu o número de laboratórios, então hoje a gente tem uma gama de laboratórios maior para fazer detecção de doenças. Sim. Então a gente consegue fazer um controle sanitário, consegue fazer um controle alimentar. Tem profissionais veterinários hoje se especializando na área, a gente tem inseminação artificial em canário. Então, a gente tem algumas coisas que estão Gente, inseminação aparecendo. artificial em canário, que legal. Tem algumas coisas que estão aparecendo, porque a tecnologia, a internet, ela veio globalizar esse setor também. E aí, por conta disso, a gente consegue ver o tamanho do investimento da pessoa que cria, Sim. que, não, Sim. que os órgãos estaduais, os órgãos federais não conseguem enxergar. Porque eles acham que o cara foi lá, pegou na natureza, trouxe para dentro da Sim, gaiola e ele está sim. ali de qualquer jeito e tudo é maus tratos. Só que ele não consegue enxergar que aquele criador que é responsável, ele vai fazer tudo muito certinho, melhor do que ele faria até para o próprio filho. E quais são as espécies que são mais que mais tem aqui em Brasília? Quais são as mais famosas, as mais presentes? França, o pessoal gosta muito aqui de criar no DF o bicudo, o curió, o canário da terra. A doutora sabe se Isso. aprofundar melhor. Coleiros de todos os tipos. A gama de coleiros, quando a gente fala coleiros, a gente está falando de um grupo de espécies. Tá. Então, você tem coleiro baiano, coleiro golinha, tizil, Sim. você tem várias espécies pequenininhas. Eles amam de paixão essa espécie. Ele canta bonitinho. Tem torneio de canto de fibra para esses bichinhos. Entendi. Então, quando você vê, eles estão criando assim uma quantidade de espécies muito grande. Brasília, eu creio que você hoje encontre muito coleiro, bicudo, curió, trincafé, Olha. entendeu? Que é o tempera-viola, que o povo chama, né? O trincafé, né? E encontra também os coleirinhos todos lá no meio. E o mercado, doutora? Como é isso? Hoje o custo, o preço? Eu imagino que deva Então, ter um mercado bem pujante, né? então, nós temos hoje fábricas de ração, Tá. fábricas de gaiola. Antigamente, assim, como eu falei, 5 anos atrás, eu tinha lá uma fábrica de ração, eu tinha 2 ou 3 fábricas de gaiola, Tá. eu não tinha tantos insumos para fazer o que a gente chama de enriquecimento ambiental, que hoje está dentro do bem-estar animal. Então, hoje, eu tenho pelo menos umas 8 ou 9 fábricas de ração diferentes. A gente usa muito estudo em cima de alimentação de ração extrusada, já trazendo a própria ave que tinha antigamente alimentação baseada em grãos para a extrusada, porque ela é mais balanceada, ela traz uma qualidade de vida melhor para a ave, uma qualidade reprodutiva também, né? E como eu falei, laboratórios, médicos veterinários, produtos e insumos para você utilizar para a ave. Então, você tem uma quantidade de mercado, de crescimento de mercado absurdo. É muito grande. Se a gente for jogar junto, dentro dessa seara, os criadores comerciais de nativos e exóticos a nível Brasil, eu vou te dizer que aves hoje é o segundo pet, depois do cachorro. Rapaz, Os dados muito socioeconômicos. impressionante, muito bem impressionado Com com esse certeza, mercado. os dados socioeconômicos são muito expressivos, né? Então, gera emprego, movimenta a economia. Gera divisas, porque se tem certeza. fábrica de ração, além do emprego, paga imposto, enfim. Sim. E é um nicho, é uma categoria que é órfã, ela é carente da parceria com o Estado. O Estado não olha e valoriza o criador como deveria ser. Muito Um pelo parceiro. contrário, às vezes até marginaliza essa questão, Basta. porque Rapaz, todo mundo fala, tem que soltar o passarinho, não sei o quê. Só que esquece que se ele nasceu em cativeiro, se ele nasceu numa gaiola, como é que você vai jogar ele na natureza de qualquer jeito? e não Sem dá. ter uma transição Hoje está sempre. tendo até um evento que tem uma empresa que faz consultoria que ela estava trazendo o assunto de refaunação. Tá. Esse evento está sendo promovido até pelo Ministério do Meio Ambiente. Hoje é o segundo dia já. E eles vêm trazendo novas formas de você fazer essa refaunação, essa reintrodução. O banco genético está na mão dos criadores. Verdade, verdade. E eu creio, no meu entendimento, e isso eu vou falar para todas as pessoas, né, que o criador
ele não se incomodaria de forma alguma a ceder uma parte da produção de filhote deles para fazer uma reformação. Desde que isso fosse uma parceria claramente estabelecida, né? Exato, exato, porque o criador ele quer ser parceiro do Estado, Sim, certo? O Estado é que não trata o criador como parceiro, entendi. e isso tem que mudar. Agora, toda a legislação inerente aos passariformes é federal ou tem alguma normativa local que diferencia de um estado para o outro? Tem local. Tem as locais, Teve a né? Lei Complementar 140, que o IBAMA delegou para os estados a competência para legislar licenças, que permite essa questão de legislar. Então, de um estado para o outro, existe Tem algumas a diferença, diferenças, com né? certeza. E em relação nós fizemos uma audiência pública na Câmara dos Deputados ano passado e estamos organizando para fazer outra para tratar da regulação dos dois PLs que estão Eu lá. participei dela. Isso. Você acha que o próximo passo em relação à normativa qual seria? Então, França, o criador, esse nicho, ele é muito ausente, ele é muito carente de uma legislação específica, Mais clara, né? mais clara. Eu percebo que vai fazendo emaranhado de lei, muitas das vezes sem por gente que não entende do assunto, vai virando uma perseguição, o IBAMA cheio de regras, das suas convicções ideológicas, que nós sabemos, e só vai piorando a vida do criador. E, infelizmente, acontece muito. A gente está nesse meio. Sim. A fiscalização vai à propriedade do criador, bate de frente com a documentação, com algo tudo legal, não tem nada de errado, mas pela parcialidade, às vezes vai colocar maus tratos dos animais, porque não tem legislação que é clara e fala o que são maus tratos. Então, já peguei várias vezes, o fiscal olha, poxa, a gaiola tem um cocô, é maus tratos. Porque essa questão muito subjetiva e pela ausência de legislação, dá a ele essa liberdade de interpretação. Isso. Tem o PL 552, né, que eu acho que ele é de grande importância para todas as categorias de criação de animais. Ele é um marco, né? Ele está tramitando já tem um tempo. Há PL necessidade. 552. Ele precisa realmente ser publicado para acabar com a história de falar, vou proibir. O proibido não quer dizer que as pessoas vão deixar de criar. Verdade. Para o Estado, a proibição também é ruim. Por que ela é ruim? Quando você proíbe, você não regra. Quando você não regra, você não tem controle sanitário. E aí a pessoa vai criar da maneira como ela acha que vai criar. Não tem uma regra para isso. Sim. Tem criador que é consciente, como eu falei, faz curso, entende, procura saber, mas tem aquelas pessoas que elas criam do jeito dela, elas não querem aprender mais. E nem sempre isso é o correto, porque você vai estar disseminando doença. Verdade. Há pouco tempo nós tivemos 2 bloqueios com relação à gripe aviária. Até criadores amadores daqui de Brasília foram visitados pelo IBRAM, foram visitados pela SEAGRE para ver as condições em que aquelas aves eram criadas, certo? Então há uma preocupação. Quando você não faz o regramento, você não tem uma lei que te permite, você não faz a regulamentação dessa lei, ou então faz em cima de uma lei federal, leis estaduais que sejam executáveis, você traz a pessoa para a irregularidade. E você perde a segurança sanitária daquele estado. É verdade. Doutora Éder, o que os pássaros representam para quem vive nesse universo? Qual é a relação do criador? Olha, inicialmente o criador ele ama seus animais, Sim. né? É uma relação muito sadia, porque existe uma questão social por trás desse contexto. Sim. Então, é a válvula de escape, até questão de saúde da parte do ser humano, do emocional, além de fazer com que cumprir com a preservação desses animais, a questão do socioeconômico, que é muito expressivo, mas é algo muito importante porque quem cria ama. E o que vocês diriam para quem está começando agora, ou para quem quer começar a descobrir, a entender esse universo dos passariformes? Então, vou falar para vocês. É importante saber que existem regras que têm que ser cumpridas. Sim. É importante saber que a ave também precisa do médico veterinário, precisa de acompanhamento. Verdade. E é importante que a pessoa entenda que o que ela está fazendo não é nada errado.
que não é um crime, Sim. que é algo bom para a natureza, é bom para o meio ambiente, é bom para a família. Então, eu acredito piamente que assim as pessoas elas têm que ter o direito de escolher o que elas querem criar. É verdade, é verdade. Então, eu acho que tem que ir para frente, tem que incentivar. Eu acho que quanto mais incentivo, mais pessoas criando, mais cuidados a gente tem com a nossa fauna e menos tráfico de animais. A nossa proposta é clara, né? É unir a classe dos criadores de pássaros, dos passarinheiros, dos passariformes, estabelecer uma regra transparente para que todos saibam o que estão fazendo e a segurança jurídica do universo. Então, acho que é uma missão muito importante que a gente passa a estabelecer, entendeu, doutor Éder, com as associações principalmente. Eu acho que nós temos que fortalecer o trabalho das associações, criar um mecanismo onde o criador possa ter um representante na sua associação que, de fato, tenha interlocução com o poder público para que todos tenham segurança e possam curtir o seu hobby, curtir a sua atividade de uma maneira bem tranquila, bem transparente, não é isso? Com certeza, é muito importante. Porque o que você diz é uma verdade, todo mundo ama o seu animal, então todo mundo, né? A pessoa vive feliz, é uma maneira muito, muito nobre. E para o Estado é interessante, porque é uma forma da terapia. Então, primeiro, a pessoa que cria, ele tem a responsabilidade, porque ele ama, ele é tutor ali de um ser vivo, ele ama o animal. É verdade, é verdade. Então, assim, tem a questão da terapia, tem vários outros contextos que dá o retorno para o Estado. A interação do animal com o criador é uma coisa que impressiona. Eu vi isso no último torneio que eu participei como responsável técnica. Você vê o animal respondendo, o pássaro respondendo ao dono, procurando verdade. onde ele está, onde que você... Ah, você está aqui. Aí se apruma para cantar. É lindo. Sim, muito legal. Gente, hoje o podcast Fala França está discutindo e conversando sobre um universo enorme que é dos passariformes, criadores de pássaros, onde tem muita cultura, tradição e muito respeito pelos pássaros. Eu queria que o Dr. Éder Lara fizesse um complemento, se a gente deixou de abordar algum assunto, por favor, essa é a oportunidade, e a sua orientação para que os criadores possam se unir e estar cada vez mais fortes. É isso? Certo, França. Então, resumindo, criar é amar. É bom demais. Só o Criador sabe o que é exercer isso. Agora, nós estamos lutando pela questão da segurança jurídica, porque o Criador ele é um herói, ele luta, ele exerce ali uma função social e estamos correndo atrás de apoio do poder público e o Partido Podemos tem nos dado aí grande agasalho nesse sentido. Estamos juntos. Doutora Gisele Agostinho, muito obrigado. Obrigada. Mais uma vez, pela sua orientação, pelas suas palavras. Muito obrigada. Vire para a nossa câmera lá e manda um recado para os criadores. Então, pessoal, eu acredito realmente que agora a gente está com um apoio muito grande, né? Uma porta que se abriu, a gente tem que aproveitar a mão estendida, né? E continuar criando sempre que possível, entendeu? Sempre que o amor, né, passar acima de qualquer coisa, porque criar é uma paixão, né? E a gente tem que insistir nisso. Com o apoio, a gente vai ter o que o doutor Éder falou, que é a segurança jurídica, né? E a partir daí, a gente vai para frente. É isso aí. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Fala França. Você já sabe, mas não custa repetir. Se quiser falar comigo, mande um WhatsApp no 981472020. 981472020 ou acesse as nossas redes no Instagram, no @FrançaDF, _FrançaDF. Você já está lá, manda seu recadinho, vamos conversar. Temos muitos assuntos, estamos juntos, vai dar certo.